Eu sempre fui fã de jogos de horror, e enquanto eu crescia e também na minha adolescência, eu pude experimentar e desfrutar de várias obras, boas e ruins, que mudaram aos poucos o gênero de terror, passando por várias eras. Enquanto eu crescia, por exemplo, tivemos a era de ouro dos jogos de survival horror, com os clássicos Resident Evil 1, 2, 3, 4, Silent Hill 1, 2, 3, 4 e todos lá, Condemned e outros. Nos bons tempos onde, apesar dos monstros serem aterradores e os cenários serem macabros, você ainda tinha sua velha e confiável espingarda para resolver os seus problemas. Eu também lembro, em meados de 2012, quando eu tinha uns 11 anos, eu joguei Amnesia pela primeira vez, e mesmo já tendo jogado os clássicos que eu citei anteriormente, isso aqui era diferente. E não muito tempo depois, em 2013 ainda, eu vi o lançamento de um jogo que prometia se tornar surpreendente, se consolidando no meio. O jogo em questão se chamava Outlast. E bom, com o sucesso estrondoso que ele obteve ao ser lançado, o gênero de horror no momento se estabeleceu com protagonistas incapazes de lutar contra ameaças que os perseguiam, dependendo principalmente da sua agilidade, seu pensamento rápido, para se esconder e evitar ameaças. Um detalhe muito importante de que o gênero foi popularizado principalmente por causa do YouTube, com criadores postando vídeos de suas reações assustadas, muitas vezes exageradas, o que acabava sendo engraçado na época. Ah! What is that? What is that? What is that? Jesus Christ! O que levou o gênero horror a se tornar um dos mais populares. Isso também fez com que várias empresas se arriscassem no meio. Empresas, por exemplo, como a Creative Assembly, que só havia lançado jogos de estratégia até então, mas que em 2014 mudou tudo ao lançar Alien Isolation, um dos jogos mais marcantes da década e que merece um vídeo próprio no futuro. O meu ponto na real é, nessa época, muita coisa nova e muita coisa interessante estava surgindo. Muitas obras experimentais estavam sendo lançadas e o público estava ansiando algo grande. E bom, logo eles teriam o que pediram. Um trailer é postado no canal oficial do YouTube da PlayStation, intitulado Novo PT chegando ao PlayStation. Baixe a demo agora. E bom, vamos dar uma olhada. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? E foi isso. Pra ser sincero, parece legal, mas não era nada gigantesco à primeira vista. Mas, se você baixasse a demo e abrisse, você iria se deparar com um jogo de terror extremamente tenso e misterioso. O seu jogo começava com um personagem acordando em um porão escuro e saindo de lá, um longo corredor o guiava por uma casa escura e bagunçada, seguindo de outro corredor, onde você poderia ver um segundo andar e no fim uma porta, e, ao passar por ela, a nossa jornada começa de verdade. No segundo loop, você continua até o final do corredor, mas a porta está fechada. Você acaba se virando e voltando para a porta de onde você iniciou, e uma das portas começará a tremer, a porta do banheiro. Seguindo em frente novamente, a porta finalmente será aberta e você poderá reiniciar o loop mais uma vez. PT é um jogo que consiste basicamente na ideia do corredor infinito, um estilo de jogo que não era tão comum nessa época e que foi popularizado pelo próprio. E embora tenham poucas mudanças, o corredor e as coisas geralmente são as mesmas. O seu personagem deve ir seguindo em frente, resolvendo quebra-cabeças para poder passar para o próximo loop. Esse aqui, por exemplo, é onde a porta fecha basicamente na sua cara, e então uma porta se abre atrás de você, a porta do banheiro.
Chegando na porta, você vai ver insetos fugindo da sala e um bebê chorando lá dentro, olhando o banheiro. Uma criatura de aparência estranha, uma mulher fantasmagórica, fechará a porta e você poderá finalmente seguir o loop. Essa entidade, que você acabou de ver, será a nossa principal ameaça, mas vocês não foram apresentados ainda. Seguindo o próximo loop, quando você vira a esquina, chegando no grande corredor, você verá a criatura em sua glória. O único caminho é seguir em direção a ela e enfrentá-la de frente. E essa é a principal ameaça do jogo. A Lisa é um espírito que vai nos atormentar durante toda a experiência, sendo o fantasma de uma mulher alta e pálida. Ela é um dos elementos fundamentais que tornaram PT a experiência tão assustadora que é. Ela assombra você aparecendo periodicamente ao longo da demo, às vezes em alguns momentos scriptados, mas muitas vezes aleatoriamente. A aparência bizarra dela e a sua incrível inteligência a tornaram inesquecíveis, já que ela não age como um simples monstro de jogo de terror, mas sim ativamente reage ao que você faz. E ela é basicamente imprevisível. Os seus movimentos erráticos, inspirados em Jacob's Ladder, criam essa sensação de desconforto. Nunca fica exatamente claro o que ela vai fazer a seguir, mas ela normalmente aparece em maneiras aleatórias ao longo do corredor, causando um grande suspense, tornando lugares mais mundanos do jogo, como as portas, os corredores e os banheiros, um pesadelo de navegar. Além disso, a Lisa pode interagir diretamente, matando você, enquanto você tenta navegar pelo local e resolver por quebra-cabeças. E é basicamente a hora que ela quiser. Ela pode simplesmente chegar e pronunciar a frase "olhe para trás". E caso você seja corajoso o suficiente para seguir essas instruções, você é recompensado com uma morte brutal. Além disso, eu vou contar um pequeno segredo que foi descoberto depois do jogo ser lançado. Mexendo na câmera do jogo e removendo ela do ponto fixo padrão, você acabará tendo a surpresa de que a Lisa está sempre atrás do jogador. O tempo inteiro que você está jogando, ela está bem aqui, acompanhando seus movimentos, sempre atrás de você. Cada passo que você dá, ela está junto. Então, quando você fica paranoico e começa a olhar para trás e não vê nada, bom, na verdade, existia sim alguma coisa. E ela continua atrás de você. Também é muito importante prestar atenção nos detalhes que compõem o cenário da casa de PT. Desde o rádio tocando, as imagens que representam a família que morava ali, tudo isso contribui para uma história que só pode ser montada através de pequenas peças de um quebra-cabeça. At his local gun store 2 days earlier. This brutal killing took place while the family was gathered at home on a Sunday afternoon. The day of the crime, the father went to the trunk of his car, retrieved the rifle, and shot his wife as she was cleaning up the kitchen after lunch. When his 10-year-old son came to investigate the commotion, the father shot him too. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who he shot in the stomach, was pregnant at the time. Police arriving on scene after neighbors called 911 found the father in his car listening to the radio. Several days before the murders, neighbors say they heard the father repeating a sequence of numbers in a loud voice. They said it was like he was chanting some strange spell. There was another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. In each case, the perpetrators were fathers. State police say this string of domestic homicides appears unrelated, though it could be part of a larger trend such as employment, child care, and other social issues facing the average family. A maior parte das informações que nós temos da história se dá ao rádio, e prestar atenção nas frases e tudo que é dito, nós podemos presumir alguma coisa. Existe uma espécie de epidemia de assassinatos no estado de Maine, que faz com que os maridos assassinem as suas famílias. As autoridades não sabem por quê ou o que está causando isso, mas suspeitam de problemas econômicos ou sociais.
Nós temos notícias de pelo menos 3 assassinos que foram presos ou se suicidaram enquanto recitavam um estranho canto, falando números que são aparentemente sem sentido, mas que indicam uma origem oculta. O último assassinato foi feito por um homem que, após perder seu emprego, se tornou um alcoólatra e sua mulher precisou arranjar um emprego em um supermercado para poder sustentá-lo. Além disso, ele se tornou paranoico que a única razão da sua mulher ter emprego é porque o gerente estava interessado de maneira romântica nela. Então, um homem que era descrito como calmo e apegado à rotina comprou um rifle, munição e 2 dias depois assassinou sua mulher e filho. O feto que nós vemos na pia seria o filho que não tinha nascido de Lisa e que morreu no momento que ela levou um tiro na barriga. Além disso, ela também perdeu seu olho. Nós vemos no retrato de família uma frase escrita "arranque-o", podendo representar o fato dela ter perdido o olho em uma luta ou mesmo ter levado um tiro no olho. O que nós sabemos é que após o ato, o marido se sentou no carro e começou a recitar números, onde foi encontrado e preso. Nós também encontramos algumas mensagens espalhadas pela casa e nas paredes dele pedindo perdão e dizendo que havia um monstro dentro dele. E embora a gente não saiba o que aconteceu com esse homem, nós podemos presumir que não é o nosso protagonista. Nosso protagonista está preso em um time loop, mas ele está preso no inferno de outra pessoa, onde os monstros tomam o formato da sua família morta e as aparições do outro mundo provocam as suas inseguranças. Como nós viemos parar aqui não se sabe, mas parece um cenário, como eu mencionei, de você estar preso no inferno que não era pra você. Isso já aconteceu algumas vezes, e mais tarde eu explicarei mais o porquê disso. Por enquanto, vamos seguir mais uma vez pelos corredores e criando e iniciando outro ciclo. Por enquanto, você segue o loop até encontrar a porta do banheiro totalmente aberta. Lá dentro, você encontrou uma lanterna e, pegando ela, com a porta aberta, você volta para o corredor e segue as escadas para começar um novo loop. O corredor está completamente escuro, mas com o rádio ligado, emitindo comandos como "não toque nesse botão" ou "olhe para trás". E eu recomendo que você não obedeça os comandos e simplesmente siga em frente. Ou então uma surpresa macabra irá esperar você, e vai acabar encontrando a fotografia no hall de entrada toda manchada com uma mensagem rabiscada dizendo "arranque-o". Interagindo com a imagem, você vê o olho da imagem sendo queimado, basicamente o olho que a Lisa não tem, e depois disso, a porta é destrancada e você pode seguir em frente. No próximo loop, uma mensagem na parede, no saguão de entrada, diz: "Posso ouvi-los me chamando", além de uma geladeira no meio do caminho. Não sabemos qual a importância para a história ainda. Chegando ao próximo loop, a palavra "Oi" estará escrito em cima do telefone. Indo para o saguão, você encontra a mensagem "me chamando do", claramente uma mensagem completa que você tem que decifrar. Quando você volta ao telefone e examina, você vai perceber que uma letra nova foi adicionada na parede. E se você for indo e voltando, a mensagem completa se mostrará: "Posso ouvi-los me chamando do inferno", remetendo ao homem que assassinou a sua família, mencionado anteriormente. Descendo as escadas, passando pela porta, você entra em um novo loop. E depois de passar mais uma vez pelo corredor, a geladeira foi substituída por uma luz vermelha oscilante, e agora você vai passar pela porta e entrar nos corredores vermelhos distorcidos.
Kan du höra din egen själs skrik? Låt oss välja. Min röst som förtäljer framtiden eller dina plågade aktioner. Nå, vad väljer du? Du kan välja. E você também encontrará um porta-retratos que caiu da parede, revelando um buraco atrás dele. Espiando pelo buraco, você tem uma cena e ouve um áudio. Você é forçado a sair da visão que estava tendo e encontrará o texto "Não há como voltar agora" aparecendo na parede. O que você viu, muito provavelmente, foi a morte de Lisa e o quão brutal tudo aconteceu. O texto, dizendo que não há como voltar atrás, indica que, mesmo que o homem tenha se arrependido, agora é tarde demais para fazer qualquer coisa. Seguindo mais uma vez até o final e começando um novo loop, tudo parece normal, até que isso acontece. O jogo basicamente dá uma crashada e você começa, teoricamente, do começo. Mas apesar de parecer que algum erro aconteceu, na verdade, está tudo certo e você está no quebra-cabeça final. O fato engraçado é que os produtores queriam que tivesse demorado pelo menos uma semana para descobrirem os segredos, mas na verdade levou menos de um dia e as pessoas conseguiram completar o jogo. Basicamente, o que você tem que fazer são algumas ações específicas que resultam em uma risada de um bebê. Você precisa juntar 3 risadas e depois disso o telefone tocará e você poderá avançar. Tem alguns métodos para fazer isso, mas basicamente alguns passos são necessários. Quando você chegar no corredor a primeira vez, você vai ter ruídos estranhos acompanhados por uma música de fundo assustadora no meio do corredor escuro. Tudo que você precisa fazer é esperar tudo isso passar e em seguida dar 10 passos em qualquer direção para obter a primeira risada. Bom, para conseguir a segunda risada do bebê, você tem que localizar a fonte dos sons da Lisa, isso mesmo. Ao invés de evitá-la como o resto do jogo inteiro você fez, você agora precisa encontrá-la, saber onde ela está assombrando e, bom, descobrindo de onde veio o som, você vai até o objeto, tomando cuidado para não ser atacado e, depois que a assombração terminar, o riso deverá ser desencadeado. E para a terceira risada, bom, existem várias coisas que você pode fazer, mas a mais consistente é usar um microfone e se comunicar com a Lisa. Isso mesmo, você pode falar frases no seu microfone e a Lisa escutaria. Se você falar alguma frase certa, como "Olá, Lisa", ou "Help me" também, você escutaria uma risada, completando assim as 3, fazendo então o telefone tocar. E aí temos essa cena. Dad was such a drag. Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back, and I'm bringing my new toys with me.
Bom, e isso que vocês viram foi PT, que no final se mostrou ser Silent Hills. Sim, ele era apenas um trailer, uma demo interativa de um novo jogo de Silent Hills, que seria feito por Hideo Kojima com a ajuda de Guillermo del Toro e muito mais gente. Inclusive, vou contar um segredo para muitas pessoas que pouca gente sabe, é que na verdade o Junji Ito confirmou que ele havia conversado com o Hideo Kojima em um almoço, e eles conversaram sobre o projeto e ele participaria. O que eu só posso imaginar que faz tudo isso ficar ainda mais triste, pois caso você não saiba, PT ou Silent Hills foi cancelado. E bom, até hoje não se sabe exatamente o motivo, claro, mas o motivo na verdade é bem simples. Enquanto Kojima lançava jogos cada vez mais aclamados, eles iam ficando cada vez mais caros, diminuindo assim o retorno financeiro da empresa. Lá para meados de 2012, a Konami basicamente desistiu de fazer jogos que não tinham como foco retorno financeiro e começou a apostar em jogos mobile, como Dragon Collection, por exemplo. E assim era só questão de tempo até a Konami limitar os recursos do Kojima, e em 2015 eles fizeram uma reestruturação da empresa e basicamente desistiram de fazer realmente jogos e focar apenas no lucro mesmo. E por isso, Kojima foi mandado embora e a empresa ficou com seus nomes de grandes franquias simplesmente para fazer máquinas caça-níqueis, pachinko e por aí vai. Sim, a Konami basicamente se tornou uma empresa voltada simplesmente para projetos financeiros com retorno máximo de lucro. E jogos mesmo, bom, a gente já sabe como é. Então, eu não posso dizer que ganância não deve ter sido um motivo grande por parte do cancelamento de Silent Hills. E bom, é uma pena, já que esse projeto prometia muito, e depois que o Kojima se separou, fico feliz em saber que eles não deixaram barato, e o pessoal que estava envolvido, como o Guillermo del Toro, o Norman Reedus, que seria o protagonista, basicamente voltaram à ativa com Death Stranding, que também é um jogo muito interessante, embora não seja exatamente de terror. E, bom, parece que a relação entre eles ficou realmente boa. E eu ainda espero que um dia possa ver Guillermo del Toro, Junji Ito e Hideo Kojima trabalhando em um jogo de terror. E apesar de ter sido apenas um teaser e nunca um jogo completo, o legado de PT se estende até os dias de hoje, inspirando, basicamente, milhares de jogos que vieram depois. Inclusive a volta às origens do Resident Evil 7, com aquele novo estilo de câmera em primeira pessoa e uma temática mais voltada para o horror, e jogos muito conhecidos hoje em dia, como Layers of Fear, Visage, e vários outros jogos. Começam nessa pegada de um loop, você preso num purgatório, andando pra lá e pra cá, resolvendo quebra-cabeça. Enfim, você conhece vários desses, eu aposto. E apesar desse jogo, ou demo, ou teaser, ou seja lá como você queira chamar, PT, nunca ter sido lançado, ele é um dos jogos mais conhecidos no gênero de horror e definitivamente revolucionou a indústria quando foi lançado. E embora todo mundo conheça, poucas pessoas sabem da história por trás do jogo e o que realmente está acontecendo, e por isso eu desejei fazer esse vídeo e relembrar o quão grandioso e espetacular é esse jogo. Então, se você gostou desse vídeo, muito obrigado, deixa o seu gostei para ver mais vídeos desse tipo, compartilha com um amigo e comenta suas críticas construtivas, seus elogios, ou seja lá o que você quiser comentar, e eu responderei com toda a vontade do mundo. Eu sou o Abismado do Contos do Abismo, sou o Abismado do canal Contos do Abismo, e esse foi meu vídeo sobre PT. Muito obrigado e nos vemos na próxima. E fui!